Mas aí, vamos polemizar aí a história. Quando a gente fala que vocês estão contestando a psicanálise, seria correto eu dizer o seguinte, vocês estão dizendo isso aí não funciona, isso não tem evidência, isso não faz sentido. É isso? Não, a ideia é essa, porque primeiro a gente precisa delimitar o que é psicanálise, né? Porque é aquela coisa, as pessoas confundem com psicologia, com psicoterapia, qualquer tipo de psicoterapia. Que seria a minha segunda pergunta, que é isso. As pessoas falam, estou fazendo terapia, eu vou no meu psicanalista. Então, a maior parte das pessoas não consegue nem distinguir o que o que tipo de terapia que eles estão fazendo, se é um psicólogo tradicional ou não. Eu acho que é importante a gente esclarecer, então, isso. Então, psicanálise é um termo que se refere especificamente à doutrina, à ideia de como a mente humana funciona, que foi proposta por Sigmund Freud entre o fim do século XIX e o início do século XX. Da psicanálise brotam toda uma família de terapias chamada psicodinâmicas. E quando a gente fala de psicanálise na crítica do livro, a gente está se referindo a isso, a família das terapias psicodinâmicas. E por que a gente critica essas terapias? Porque Freud não tinha base para dizer o que ele disse, para chegar às conclusões que ele chegou. Você pegar a história de como a psicanálise surgiu, a história oficial é Freud tratou alguns pacientes, aí vendo os pacientes como eles reagiam, etc. Ele teve algumas ideias, aí ele testou essas ideias em outros pacientes e viu que funcionava, e aí ele refinou a teoria. Se tivesse sido assim, vamos supor que foi mesmo, já não seria válido, porque é muito pouco paciente, pouca amostragem, é um cara só pensando, quer dizer, ele não discutiu com mais ninguém para as pessoas verem, bom, peraí, essa sua ideia não faz sentido, etc. Quer dizer, a amostragem é muito pequena e uma visão intelectual muito limitada. Mas o pior é que não foi assim. Se você pega os arquivos que foram sendo liberados ao longo do século XX, na verdade, porque durante muito tempo isso ficou em segredo, cartas de Freud e de amigos e de parentes de Freud, diários de amigos e parentes de Freud, diários de pacientes de Freud, entrevistas feitas com pacientes de Freud, e compara com o que ele publicou, o que ele disse que fez, as coisas não batem. A teoria, a base da teoria dele é falsificada. Ele realmente tratou os pacientes e conversou com as pessoas, etc., mas a forma como ele descreve os tratamentos que ele fez, os resultados do tratamento, que é uma forma que dá a entender que as ideias dele funcionaram, é mentirosa. Tá, mas onde começa aí uma confusão, né? E eu não quero falar só de psicologia, claro. É que alguns cursos de psicologia, não é minha área, mas eu ouço que eles estão amparados e de alguma forma trabalham com o conteúdo e o material de Freud. No Brasil. No Brasil. Tá? No Brasil, na Argentina e na França. Em outros países, psicanálise só é estudada em uma escola de psicologia, em uma faculdade de psicologia, como uma curiosidade histórica, não como uma prática terapêutica e não como uma base teórica válida. Então, isso é um fenômeno cultural de países que ainda levam a psicanálise a sério. A gente teve uma vez um professor visitante, o professor Stuart Weiss, que é psicólogo e é um especialista em superstição. E ele esteve no Brasil, então, para fazer uma série de eventos e palestras sobre por que as pessoas acreditam em superstições. E ele foi, então, convidado a dar uma aula na Escola de Psicologia, na USP, sobre uma área de pesquisa dele, que era uma área de pesquisa de autismo. Então, não tinha nem nada a ver com superstição. Ele foi lá como um acadêmico para falar da área de pesquisa dele. E passeando no corredor ali com ele, na faculdade de psicologia, ele viu à venda vários livros de Freud, de Jung, livros de psicanálise, e ele ficou escandalizado. E eu lembro que ele me perguntou, ele falou, mas por que estão vendendo isso aqui? Os alunos leem isso? Ele ficou muito surpreso, ficou muito surpreso. E uma outra história, que essa me contaram ontem, eu achei ótimo, eu estava numa reunião com os colegas da State California, e eles falaram que calhou de ter um ano que o presidente da universidade ia fazer uma inauguração podia fazer uma estátua, uma homenagem, alguém tinha uma verba para fazer uma homenagem na escola de psicologia.
Só que o presidente da universidade era engenheiro, não entendia nada de psicologia. Então diz que ele sugeriu para a Dean, né, para a diretora da faculdade de psicologia, então, veja o que você quer fazer, de repente você quer colocar aí uma estátua de Freud. E ela falou, você tá louco? Pra que a gente ia colocar uma estátua de Freud aqui? Então, existe essa confusão, até em quem não é da área nos Estados Unidos, mas quem é da área... Quem é da psicologia não leva a psicanálise a sério nos Estados Unidos e em diversos outros países. Mas, no Brasil, aí sim, aí você tem razão. A psicanálise ainda é ensinada dentro das escolas de psicologia. Algumas, né? Depende da linha da Depende da linha, sim. Mas, em geral, você vai encontrar. É verdade.